Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, Pai, sempre vos agradecendo, vos louvando pela vida, agradecendo o Mestre Jesus, porque está sempre conosco. E nós, reunidos a partir deste momento, estamos felizes, pois iremos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, Pai, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de vós sintam a nossa presença. E assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, Sandra Oliveira Vita, Ivana Santa Rosa, Alzira, que já deixa boa noite, a Verinha, Verinha, boa noite, tudo bom aí com vocês também, com suas crianças aí, grande abraço nosso. E é isso, amigos, vamos também aqui aproveitando, já também transmitir o recado da Sandra Oliveira Vita, que aqui pede, então, orações, afinal de contas, amanhã é aniversário do filhão, o Marcelo Vitor, filho da nossa prezadíssima Sandra, fazendo aniversário. Então, já encaminhamos aqui nossos cumprimentos de todos nós, um abraço fraternal, que Deus abençoe, sucesso na caminhada, e não se esqueça de sempre plantar as boas sementes, meu filho, porque colheita sempre vem. E como a gente disse, sabemos, não somos nós simplesmente que dizer, nós sabemos. Colheitas, se não ficar nesta encarnação, vamos juntando para as próximas aí e vamos adiando o nosso processo de evolução, podemos assim dizer. Mas eu acredito que, Sandra, você bem consciente aí, já está cuidando muito bem dele. E aliás, Sandra, uma pergunta para você, depois você nos dá. Você lembra quando a Célia teve aquele problema, E nós nos encontramos lá na clínica, na frente, você estava acompanhando a moça, Lesiane, se não me engano. Lesiane. Não, E a gente faz oração para ela, inclusive, aqui sempre. Dá um alô aí, como que está a situação dela, Que ela estava lá internada também, E sempre oramos, então, pela recuperação dela, jovem, Com toda a vida pela frente, que Deus abençoe e fortaleça ela, tá bom? Então, meus queridos amigos, que maravilha! Olha aqui nosso querido Barros Maurício também conosco, Maurício? Aquele abraço para você também, saúde aí, vamos recuperando rapidinho. Afinal de contas, nós temos um programa da rádio te esperando. Nosso abraço para o Jefferson Murja Procópio também assistindo. Aquele abraço, Jefferson, bem-vindo. Carlos Santana também, Lene Souza também, enfim, todos vocês que aqui passam e estão conosco. Nós vamos falar sobre o Evangelho, mudando o capítulo hoje para bem-aventurados, os pobres de espírito, falar um pouquinho do que vem a ser exatamente esses pobres de espírito, E também Joana de Ângeles vem depois falar para nós sobre dar e dar-se, São duas coisas que envolvem o mesmo processo de caridade, mas que são diferentes, pela sua maneira como é então colocado. Então, nosso boa noite para todos vocês. Vamos ver então o que o Evangelho nos fala. Afinal de contas, estamos aqui reunidos para também ouvirmos principalmente o Evangelho, as orientações, esclarecimentos que nos dá. E nós temos aqui então, iniciando o capítulo 7, o item 1, 2, 3 fica para segunda-feira. 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito. Afinal de contas, é o título do capítulo, E a gente, de vez em quando, ouve a expressão, mas fulano é pobre de espírito, mas o que significa realmente aquilo que Jesus falou quando esteve aqui conosco, na sua estada. Um abraço aí também, Denise, aquele abraço para você e para o Gabriel também, que a gente já não se vê há algum tempinho, tá bom? Evangelho de São Mateus, iniciando então o que é preciso entender por pobres de espírito. E é uma frase simples. Diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o Evangelho nos diz o seguinte:
A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou consentem-se em admiti-la, contestam-lhe, aliás, um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem o governar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, é para eles sem apelação. Se se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer do seu pedestal. É porque eles não têm senão sorrisos e desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humanidade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. É o que nos fala o Evangelho hoje. Pois é. Simples e direto. Mas vamos aproveitando aqui esse momento que terminamos então o Evangelho, a leitura, né? Vamos aqui abraçando, dando boa noite por também o Fábio Fidelis, o Carlos Eduardo Aragão, a Vani Frossar, nosso boa noite especial aí para a Vani. Vamos lá, Vani, força sempre. Também para a Maria Helena Lima. Então, vários aí de vocês que estão passando também aqui conosco. Meus queridos amigos, o Evangelho para nós, da maneira como foi aqui colocado, né, deixa bem simples a necessidade absoluta de sermos
humildes. Não que humilde signifique você ser capaz de alguém, que faz o que quer. Não, que é humilde. Não é nada disso. É, acima de tudo, promover o quê? O bom relacionamento. É, acima de tudo, procurar entender aquele que está a seu lado. É, acima de tudo, não menosprezar absolutamente ninguém, seja por qual motivo for, por sua cor de pele, por sua religião, por o seu partido político tão em moda, né? Por suas preferências de gênero, nada disso. É muito bem claro. O Evangelho é muito bem claro. E citou o caso desses, vamos dizer assim, né, dessas pessoas, cientistas, sábios, pessoas ilustres, pessoas que têm um grande conhecimento das coisas, até como que gira o mundo, funciona o mundo, mas o mundo na forma física, conosco. Não exatamente desse mundo ao qual todos nós fazemos parte e que nós que estamos aqui, vivos, né, segundo nossa visão, nós também localizamos e nos interagimos com o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade para todos nós. Claro que existem aqueles que acreditam em espírito porque acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. Não tem como, né, não acreditar na existência do espírito sem acreditar em Deus ou em Jesus. Mas, né, dentro da sua sabedoria, entre aspas, das coisas do mundo, por isso que já se fala das coisas do mundo físico, mundo visível, esse que a gente está, né? Muitos deles simplesmente não acreditam, até porque estudaram tanto isso, estudaram aquilo e se fecharam a essas questões espirituais, né? Porque na realidade é tão simples, né? Se nós analisarmos de uma maneira assim, básica, elementar, ora, o que nós somos na realidade? Nós somos, na verdade, um amontoado de pó, um amontoado de terra, mas um amontoado organizado. Um amontoado com suas funções biológicas, né, bem organizadas, mas que, acima de tudo, tem um espírito que anima e coordena tudo o que acontece conosco. Obviamente, também o que acontece conosco está na dependência do modo como nós vivemos, do modo como nós nos relacionamos, no modo como nós nos alimentamos, no modo como tudo que entra pela nossa boca vai influenciar positivo ou negativamente, colaborando para a nossa estabilidade física, né? Claro, é nossa alimentação, é nossa água, enfim, tudo aquilo que entra, coisas boas, mas também muitas coisas ruins, a gente sabe muito bem disso. E ele cita especificamente esses gênios do mundo, pessoas eruditas, etc., mas que não acreditam. E exatamente por não acreditar, não dão a mínima para os princípios que o Evangelho nos traz, e que, claro, começa também pela humildade. Por quê? Porque eles têm tanto conhecimento, se julgam ter tanto conhecimento, né, que acabam vendo, como se diz o próprio ali no Evangelho, vendo os outros de cima. Ou seja, já ali nesta posição, aparentemente já colocam bem em evidência a sua vaidade, o seu orgulho, etc., etc., que vai exatamente contra aquilo que é a humildade, que é pregado aqui, nos trazido aqui pelo Evangelho, né, que nós acabamos de ver e entender o que significa bem-aventurados os pobres de espírito. Então eles, na sua, entre aspas, sabedoria, se julgam suficientes, conhecendo tantos dos mistérios do mundo, mas não querem absolutamente conhecer ou dão qualquer importância aos chamados mistérios espirituais ou do outro mundo, do mundo invisível, como quer que nós assim o chamemos. Mas ele é para nós uma realidade, né? E também o Evangelho foi bem claro para todos nós, quando revelou que todos nós sairemos deste mundo, né? A doutrina nos diz, sim, com toda certeza, sairemos desse mundo como já saímos tantas outras vezes que encarnamos anteriormente. E em cada encarnação anterior fizemos o que fizemos. Fizemos muitas barbaridades? Fizemos, mas também porque não tínhamos o conhecimento nas épocas ou não aceitávamos ainda, né, na plenitude aquilo que Jesus nos trouxe. Vamos falar dos 2000 últimos anos, vamos falar nem dali para trás, né? Então,
É bem claro, é bem evidente para cada um de nós que o mundo espiritual é algo absolutamente vivo para todos nós. Nós nos relacionamos com os nossos irmãos espirituais e bem sabemos, nós não nos assustamos também quando falamos e sabemos que sempre ao nosso lado vamos ter aqui nossos amigos espirituais, ou mesmo aqueles não tão amigos assim, se nós, por nossas palavras, pensamentos e ações, abrimos espaço para que eles se aproximem, né? Então tudo basicamente depende de nós. E quando eles chegam, desses nossos irmãos sábios, né, chegam do outro lado, aí eles vão sim ter a certeza, né, de que existe o outro lado. E será esclarecido tanto que fizeram, o tanto que deixaram de fazer, enquanto que estes sábios, com certeza, como o próprio Evangelho também nos diz, não terão a mesma, vamos dizer, os mesmos benefícios daqueles que, por mais simples, miseráveis mesmo que sejam, tenham sido nessa existência, né, de viver embaixo da ponte, tenham sido mais humildes do que eles. E dentro da sabedoria de Deus, cada um terá então sua recompensa, ou terá que resgatar os erros cometidos. E é a lei de cada um de nós. Então, ser pobre de espírito, coisa do Evangelho, não é ser ignorante, nada. Né? É muito. E se a gente. É tipo da coisa, né? Se a gente for falar em questão de ignorância, a palavra ignorante vem daquele que ignora, que não sabe. Né? Então, não é por não saber que aquilo que ele não sabe, um princípio que ele deva olhar no seu dia a dia que ele não sabe, que ele também vai ser absolutamente cobrado por aquilo. Mas para aqueles que sabem, sim. Sabem e ignoram. Então, estes são os ignorantes daquilo que existe, mas não aceitam. Então, na realidade, né, quem é o pobre de espírito? Aquele que é miserável, não tem um tostão furado, como a gente diz, mas que dentro do seu coração procura fazer o melhor possível para ele, também dentro das suas possibilidades auxiliar o próximo. Ou o ignorante, aquele que tudo sabe, eu acho que tudo sabe, mas vive acima da realidade. Acima, ou melhor, olhando até, né, de cima para baixo, aqueles que, em sua sabedoria, entre aspas, julgam que não são dignos de estar ou fazer parte da vida deles, porque são ignorantes. É uma realidade para todos nós, nós sabemos muito bem disso, que infelizmente existem muitos que assim são, muitos que assim pensam, e fica esse conceito de ignorante, como muitos acham que o pobre de espírito é um ignorante, né? Fica esse conceito, quem na realidade realmente o é? Aquele que não conhece, mas pratica, ou aquele que até sabe, mas ignora? É para nós pensarmos, não é? E para eles que assim agem, pensarem e procurarem mudar um pouco a sua maneira de agir, porque, como a gente sempre fala para os aniversariantes, né? Plantar as boas sementes, porque depois a colheita vem. Decisão também de cada um de nós, né? Então tenhamos essa consciência sobre o que nos move, sobre o nosso dia a dia, tá bom? Olha aqui, a Sandra nos falou sobre a Isadora, né, Pérez Garcia. Está bem, segue em tratamento, foi diagnosticada com epilepsia, né, que ela estava bem, né, abalada naqueles dias que a Célia esteve na UTI no hospital. Agradece as orações, tudo bem, é isso mesmo, a gente não precisa nem agradecer não, é aquilo que a gente faz, procura fazer, exatamente pelo coração, por sentir a necessidade do próximo, que nós, em tantas situações, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque transcende nossa capacidade, nossa possibilidade de fazer. Mas esse absolutamente nada nunca é absolutamente nada. Nós podemos, no mínimo, fazer uma oração para que se recupere, para que melhore, para que passe bem, para que possa, assim, voltar à normalidade à sua vida, à normalidade ao seio da família, voltar à normalidade à sociedade e que poder desenvolver aquilo que veio. Então é sempre aquilo que todos nós podemos fazer. Quando nada podemos fazer,
podemos fazer uma oração. 2, 3, 4, tantas quantas forem necessárias e, acima de tudo, tantas quantas o nosso coração assim desejar, e vamos fazer, né, Sandra? E um abraço então de novo aí pro teu garoto, tá bom? Judaília Lima também conosco, boa noite a todos vocês. E olha aí, Bruna de Anjos está chegando, né? E hoje ela vai falar para nós do capítulo 34 do livro Rumos Libertadores, Dar e Dar-se. E como não dizer que esse dar e dar-se não está aí dentro do evangelho de hoje, quando que fala, né, da humildade? Pois é. Vamos ver o que ela nos diz. Não te equivoques quanto ao sentido do verbo dar à luz do Evangelho. Toda oferenda que beneficia alguém é proveitosa e cabe na aplicação do exercício da caridade. A doação, porém, mais valiosa se manifesta mediante o bem-estar que propicia ao ofertante. As expressões de ajuda material são significativas no compromisso de diminuir as aflições e necessidades do próximo mais carente do que nós. Sem embargo, sem contestação, os excessos que distendemos a alguém não representam mais precioso do quanto nós podemos dar. O que estaremos dando aí do nosso excesso, né? O que não vai nos fazer falta. Se não faz nos fazer falta, que caridade, no sentido da caridade, estamos realmente fazendo. Caridade por estar ajudando, mas naquela caridade, né, onde nós nos doamos um pouco de nós, não cabe então essa classificação, né? Há pessoas que se martirizam por não disporem de valores para oferecer. Acreditam que, convocadas para o ministério do bem incessante, somente realizariam o cometimento exitoso se lhes abundassem tesouros que pudessem repartir e distribuir fartamente. Ante a escassez, eximem-se do maior esforço, justificando transitarem pela mesma situação em que se encontram os sofredores. As mais eloquentes doações que a humanidade conhece foram realizadas de forma diversa da distensão pura e simples de objetos e moedas. E aí ela fala exatamente isso, que todos nós podemos doar alguma coisa. E às vezes, por estarmos no mesmo nível econômico, social daqueles que precisam, a gente se exime, né? Porque aí vai me fazer falta, etc, etc. E ela então nos exemplifica o seguinte: Gandhi, sem qualquer posse, deu-se à luta pela não violência, tornando-se um símbolo de paz e doando a vida em holocausto pelo ideal libertador que o abrasava. Francisco de Assis, após despir a túnica que pertencia ao genitor e renunciar ao nome de família, fez a mais preciosa oferenda, dando-se a si mesmo, a ponto de tornar-se o santo da humildade. Jesus, que não possuía uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tivessem ninhos e as serpentes covis, é o excelente exemplo da maior doação que se tem notícia na história da humanidade. Quantos homens e mulheres, seguindo-lhe as pegadas, deram e doaram seu amor pelo próximo, vitalizando a esperança no mundo através dos tempos. Dá quanto possas, faz o que te seja viável, mas não te detenhas no conceito limitado das dádivas materiais. Se meditares em profundidade, descobrirás as fortunas de amor que jazem no teu mundo íntimo, aguardando que a boa vontade e a abnegação se te façam garimpeiros e descubram as gemas da caridade maior do que podes dispor fartamente, endereçando-as a todas as criaturas
do roteiro por onde transitas. Esta forma superior de dar far-te-á bem e ditoso, porquanto perceberás que estás dando forma única de encontrar a felicidade. É aqui então o que nos fala Joana de Ângeles sobre essa questão do dar, né? Da caridade, de tantos tipos de fazermos caridade. Caridade material, que é a mais simples de todas, e aqui foi fartamente colocada aqui, né? Quando damos daquilo que temos, damos do excesso do que temos, mas o nosso grande problema muitas vezes é repartir o mínimo daquilo que temos e sabemos que poderá eventualmente nos fazer falta. Mas o coração é tocado por uma necessidade maior que a minha própria necessidade, né? É para ver, é para ter um pouco de um brilho no olhar daquele que nada tem, daquele que já está em dificuldade, daquele que tem a certeza muitas vezes de que sua dificuldade até poderá piorar. Então é um apelo, é um grito, ou às vezes um mesmo sussurro do próprio coração nosso, a identificar essas necessidades. Identificando essas necessidades, podemos realizar algo por aquele que necessita, mas acima de tudo, algo para nós mesmos, porque nós estaremos aí sim, levando a sério, praticando, dando algo de nós, como que disse o Mestre Jesus. E, claro, também com o próprio Evangelho hoje, quando falou sobre os sábios, os orgulhosos, que não vem nada além deles e abaixo deles, né? Não acreditam na espiritualidade, nas coisas da alma, porque sabem tudo, de novo, entre aspas, do mundo em que aqui nós vivemos, né? São realidades existentes e nós sabemos muito bem disso, porque nós estamos em 9 bilhões de pessoas. Vamos encontrar uma uniformidade na maneira de ser, de pensamento, de agir? Não, obviamente não, tanto que o mundo está como está. Então, as orientações, né, estão aí, as colocações, os esclarecimentos, e cabe a cada um de nós abraçar, deixar de lado, né? Como vamos agir? Depende aí de cada um de nós. Pois é, queridos amigos, e aqui nós temos os aniversariantes então desses dias. Claro que temos os aniversariantes. Feliz, afinal de contas, aniversariar, né? É estar feliz. Então temos aí o Marcelo Vita, que é o filho da Bárbara, né? Que está aniversariando também, nosso abraço. E hoje temos o Iveson Poleto, Andresa Favarão, Lindalva Correia, nosso grande abraço a todos vocês. Amanhã, Elaine Cristina, Cleide Eunice Pereira, Francisco Gonga, Leila Faria, Irene Silva, Sérgio Fioravante. Sérgio Fioravante foi aluno lá no Dom Pedro, né? Há muitos anos, décadas atrás. Nosso abraço para ele, para você, Sérgio. Também nós temos amanhã, sábado, aniversário do Luiz Fernando Juliato, no que trabalha lá no Paz e Amor Conosco também, faz o programa na rádio às sextas-feiras, hoje ele esteve, né? Também gosta de cozinhar, faz aqueles doces, bolos, etc. Imagina que a mesa amanhã vai estar, né, regada a petiscos feitos pelo Luiz. Nosso grande abraço no meio da série para você, aquele abração, viu, Luiz? Felicidades. E amanhã? Amanhã não, amanhã é eles, né? Depois da manhã. Érica Bodemeyer, olha aí, fazendo aniversário. Gregory Dornelles, Graziele Cardoso da Silva, Vitor de Oliveira Sperg, Claudério Claudino. Então, para todos vocês que nós aqui citamos, aniversariantes de vocês particulares, com muito carinho, também mandamos o nosso abraço. Tá bom? Deus abençoe, muita luz na caminhada. E sempre semeando as boas sementes, porque vamos colher os frutos mais para frente. Tá bom? Vamos então, queridos amigos, para o nosso encerramento dessa sexta-feira, né, nesse momento que a gente passa junto já há tanto tempo, com bastante alegria, e vamos orar então para aqueles nossos irmãos que precisam, para aqueles nossos irmãos que, vamos dizer assim, fisicamente, às vezes emocionalmente, mas estão piores, muito piores do que nós,
embora todos nós precisamos sim das bênçãos celestiais, né? Então vocês mentalizem aí seus lares, e nós aqui vamos orar também pela Línia Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miriam Nicolúcio, Vani Nicolúcio, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cid de Paula, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Nabela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Reis Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Leisiane Serra, Jandira Vicente Vieira, Furlan, a sua irmã, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Avani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eire dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Belipinino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez, também pela Vani Frossar, né, fortalecendo todo mundo, é o nosso pensamento que nós vamos levar até nosso Pai. Então, queridos amigos, vamos neste momento partir para o encerramento, claro, com a nossa prece. Vamos lá? Salve Regina, Madre misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, clementes et plentes, in ac lacrimarum valum. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e novamente nos reunimos em Seu nome, Pai, nos reunimos em Seu nome, Mestre Jesus, vos louvando, agradecendo sempre ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, e a vós, Pai, pela vida que Sua misericórdia nos concedeu, e vos agradecendo todos nós, felizes neste momento, com a luz em nosso coração, reunimos e vos pedimos, levando até vós também nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos nós, seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, pelos aniversariantes felizes desses dias, por todos os pais que trazem seus filhos a um rumo para as dificuldades do dia a dia. Pedimos sim suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, suas bênçãos aos nossos irmãos que também estão nos deixando por esses dias, após aqui batalharem em sua caminhada neste mundo, e se unem a tantos irmãos no plano espiritual. Abençoa, Pai, abençoa, fortalece a todos esses irmãos queridos que aqui nós demos os nomes, aqueles que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades que conheceis bem de cada um. Fortalece-nos, fortalece a todos na caminhada, abençoando nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, tantos e tantos irmãos em grande sofrimento pelo mundo. Claro, resgatando tantos erros anteriores como todos nós, mas auxiliai-nos, Pai, auxilia a todos nós no enfrentamento dessas dificuldades e que consigamos, sim, resgatar tantos erros já cometidos. Abençoa nossos dirigentes de todo este mundo imenso, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, acima do orgulho e da vaidade tão comuns, e que suas bênçãos estejam no coração, guiando os nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho e todos aqueles que dignificam o trabalho tantas vezes duramente conseguido. Abençoa nossas casas de oração, abençoa estes que estão, sim, chegando ao mundo. Juntam-se as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, onde pulsa, sim, o desejo do sucesso, o desejo de uma vida plena de amor, de paz, mas que vivam e tragam esse amor, essa paz ao convívio de todos nós.
que tragam sim o respeito, o amor, que tragam a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão aos erros cometidos, que tragam a caridade no coração, a fraternidade no abraço a todos, e que todos juntos consigamos recuperar este planeta, Pai, que já tanto prejudicamos por nossa ganância, propriamente por nossa ignorância sobre o equilíbrio tão importante. Assim, oramos, pedimos a vós, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade, e nós, seus filhos, humildemente vos pedimos o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos nós, para nós todos reunidos, para todos os seus filhos, neste mundo em seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que suas bênçãos tragam para todos nós o equilíbrio orgânico, físico, traga o equilíbrio espiritual, a harmonia em nossas mentes para melhor trabalharmos tantas dificuldades que ainda teremos, e que esse amor que recebemos vamos levar aos nossos irmãos. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos que caminham por estradas difíceis, tantos erros na caminhada, mas que precisam retornar ao caminho do bem. Fortaleça todos eles, ampare e que a luz se faça presente na caminhada. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, agradecemos eu e Célia a presença, a participação, o carinho de todos vocês, né? A paciência, a tolerância, né? Já é um exercício, tá vendo só? Então enviamos para todos vocês um beijo grande, aquele abração, coração a coração, desejando que tenham uma linda noite, tenham um ótimo final de semana, que tudo corra bem com a família, com amigos, no trabalho, enfim, no dia a dia de todos vocês. E segunda-feira, com a permissão, né, do Pai, com saúde, né, vamos estar reunidos novamente para mais um pouco do Evangelho, para mais um pouco de Joana de Ângeles. Benefício todo nosso, sempre, sempre. Então, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, em seus lares, em nossos lares, nesta cidade, neste mundo, neste país, agora e sempre. Fiquem todos muito bem. Bom descanso, um final de semana de muita alegria, muita paz e até, claro, segunda-feira. Tchau.